Como era de se esperar e para surpresa de ninguém, basicamente, o Bakugou vai ser de fato trazido de volta à vida. Não da forma que a gente pensava, e até pode ser que não dê certo, mas definitivamente foi uma solução inesperada. Vamos entender tudo o que está acontecendo no mangá de Boku no Hero Academia, não antes de você ressuscitar o botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera. É muito importante, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, só falta você, bora lá. Então a gente finalmente teve no começo desse último capítulo a explicação de como o All for One conseguiu rebobinar o seu corpo ao ápice da sua saúde e juventude. Ele usou mesmo as balas anti-individualidade criadas pelo Overhaul e que foram roubadas pelo Shigaraki para fazer uma engenharia reversa e poder assim criar um dispositivo que rebobinasse o seu corpo, né? Basicamente replicando a essência do poder da Eri. E aqui contextualizando aqui umas dúvidas que surgem a partir disso, que é sempre bom a gente retomar esses assuntos. Por que as balas feitas pelo Overhaul apagavam individualidades se partia de um poder que conseguia rebobinar um corpo físico, né, um material físico que seja a um determinado ponto anterior, enquanto o poder é ativado? Isso porque essas balas que apagavam individualidades, na verdade, atingiam e rebobinavam o chamado fator quirk da pessoa, até o momento em que ela não tinha despertado no corpo daquela pessoa, né? Lembra que as pessoas elas só desenvolvem o fator quirk depois de uma certa idade na infância? Pois é, a bala ela rebobina até o momento em que o poder da pessoa não existia no corpo dela. E esse fator quirk, que é justamente a parte, digamos, do sistema nervoso de uma pessoa que controla toda a parte motora referente à sua individualidade. É justamente esse fator quirk, inclusive, que o Aizawa consegue inibir, consegue apagar momentaneamente com seu poder. E é dito nesse capítulo que esse novo dispositivo, que também parece ser algum tipo de munição, só pode ser usado uma vez pelo All for One, porque ele vai rebobinar sem parar. Muito provavelmente até a gente ver o All for One criancinha e posteriormente um All for One bebezinho e um feto até ele virar um embrião de fato. Vai ser meio esquisito a gente ver essa cena, mas é o que tudo indica que vai acontecer. E galera, por mais que o corpo do All for One que a gente está vendo aqui deixe de existir em pouquíssimo tempo, isso não significa que a consciência dele vá também deixar de existir, porque a consciência dele também foi transferida para o corpo do Shigaraki junto dos poderes, junto do poder do All for One ali, que foi transferido para o corpo do Shigaraki. A gente está vendo como o Shigaraki está sendo tanto controlado pelo próprio Shigaraki quanto pelo All for One, e a ideia é que eles sejam uma consciência só, né? Os dois eles se fundam numa consciência só, mas de vez em quando fica aquela coisa, um tá controlando numa hora, o outro tá controlando outra hora, e fica essa confusão toda. E como que a consciência do All for One passou para o Shigaraki? Justamente através da transferência dos poderes que ele fez do próprio All for One, o poder do All for One para o corpo do Shigaraki. Ele passou o poder do All for One junto de todas as individualidades que ele tinha, copiado, que ele tinha, na verdade, adquirido ali conforme os anos foram passando. Ele passou o poder do All for One para o corpo do Shigaraki, mas é importante lembrar que quando um poder ele é passado, parte da consciência da pessoa também é passada junta. Por isso que o All for One, ele falou capítulos atrás que ele vivia ouvindo ali as vozes das pessoas que eram detentoras das individualidades de quem ele roubou, que ficavam perturbando a cabeça dele, né? Ele ouvia os gritos, o choro, a lamentação das pessoas, isso porque também é passada parte da consciência das pessoas. Só que o All for One ele é tão poderoso que ele consegue até mesmo a consciência que ele passou junto do All for One, junto do poder dele para o corpo do Shigaraki, é tão poderoso que ele também consegue exercer até mesmo o domínio do corpo do Shigaraki. A gente vê também que o Dr. Garaki ali no flashbackzinho, ele vem com um papo muito estranho enquanto eles falavam sobre, né, esse dispositivo novo, dizendo pro All for One como ele ama o seu olhar, o seu sorriso, a sua voz, enfim, um papo muito esquisito. Vamos partir. A gente vê então finalmente a página do All for One no seu auge, peladão, em meio ao poder da Eri surtindo
efeito. Ele já entra em prática ali roubando as capas de alguns dos heróis para não ficar pelado, alegando que seria deselegante. Só que por mais que tenha sido dito pra gente que esse poder ele não vai poder ser usado mais uma vez, que ele vai continuar surtindo efeito eternamente até ele deixar de existir, ele entrega isso de bandeja para os heróis. Ele entrega que ele vai ser apagado por completo. Cara, por que ele fez? Esse é de fato o grande gênio, o arquiteto de todos os planos ali que tá sempre à frente. Ele deve estar à frente da gente também, porque não é possível. E isso, obviamente, dá alguma esperança para os heróis, porque eles vão pensar, então tá bom, a gente só precisa segurar o All for One aqui enquanto o corpo dele vai se desfazendo. Tá perigoso agora? Tá no seu auge agora? Mas depois vai começar a reduzir ainda mais, vai rebobinar ainda mais, então a gente só precisa segurar ele. Por que entregar essa informação para os heróis? Enfim, seguindo, a gente tem uma surpresa muito interessante nesse capítulo, que é mostrar os Estados Unidos da América, mais especificamente o Washington, e como lá está um caos depois da morte da Star. A gente até vê ali uma plaquinha, né, de nós somos All for One. Muito interessante a gente ver toda essa politicagem, justamente porque eles discutem ali em Washington sobre a possibilidade de ou continuar lutando ou se render ao Shigaraki, que basicamente já transcendeu o conceito de ser humano. Enfim, eles estão discutindo isso. Só que, galera, o principal ponto aqui é que ainda há esperança, gente. Ainda tem esperança da gente ver os heróis internacionais. Inclusive, vários capítulos atrás, o Midori ele tinha falado, né, sobre como a gente precisava continuar lutando, porque isso pode ser uma fagulha para incentivar outras pessoas a continuarem lutando também, não desistirem. E isso, mais uma vez, aqui sendo reforçado de que sim, ainda há esperança de outros heróis internacionais intervirem. É um hype que eu não vou deixar morrer, e esse capítulo fomentou um pouco mais disso. Eles relembram também da Star, que era a heroína número 1 dos Estados Unidos, perguntando por que ela tinha entregado a sua vida e explicando, né, por que os adultos têm o dever de proteger os jovens. O papel dos adultos é apoiar a nova geração e tecer o presente junto deles e então passar essa função adiante, né? Bem legal a página, né, do encontro que nunca aconteceu entre a Star e o All Might, né? Pelo menos a gente teve uma páginazinha ali dos dois juntos ali, mesmo que seja simbólico, né? Mas o que importa nessa fala pra gente é o gancho que ela faz com o final do capítulo, com o Edgeshot indo em direção ao Bakugou, dizendo: é por isso que os heróis usam os seus poderes. E a gente vê no final do capítulo que o Edgeshot ele vai se transformar no coração do Bakugou, se sacrificando para salvar a nova geração. Como eu falei, linkando ali com a fala que é dita em relação a Star. Vamos lá, galera, sobre o Edgeshot salvando o Bakugou. Eu vi muita gente alegando que sequer lembra do poder do Edgeshot. Mas pior do que isso, eu vi gente alegando que sequer lembra de quem era o Edgeshot na obra. E isso realmente é um problema, porque a gente vê um personagem como esse se sacrificando na obra e a gente pensa, caraca, tem gente que nem sequer lembra quem é esse personagem. Mas vamos relembrar aqui para depois a gente discutir algumas coisas, né? Basicamente ele é o herói número 4 ali entre os heróis profissionais e o poder dele concede a ele a capacidade de manipular a magreza do seu corpo, bem como esticar os seus membros, deixando o seu corpo completamente plano e capaz de dobrá-lo em diferentes formas. Isso permite que ele passe por espaços estreitos e se mova rapidamente sem ser detectado. Mas basicamente na prática, o que o Edgeshot ele consegue fazer é reorganizar as suas células. É conseguir reorganizar, é como se pegasse o seu corpo e esticasse, e você não morresse, você conseguisse ali voltar a reorganizar as suas células sem que você fosse morto, né? É isso basicamente que ele faz. E é isso que ele pretende fazer no corpo do Bakugou.
Bakugou. Você vê que naquela página final ali, os fios dele, como se fossem realmente fios, mas na verdade são as próprias células do Deadshot que vão ali substituir todas as células que ocasionaram na morte do Bakugou, que estão basicamente faltando agora no corpo do Bakugou. É isso que ele vai fazer, é substituir, e para isso é um caminho sem volta. Agora, alguns pontos sobre esse sacrifício, essa saída que o Kohei ele encontrou. De fato, essa foi uma página de extremo impacto visual, ou seja, no desenho ali, o Deadshot ele tá bonitão nessa imagem, né? A imagem, o desenho em si tá muito bem ilustrado, e de certa forma essa foi uma solução positivamente inesperada, porque realmente foi uma saída que ninguém tinha cogitado antes, e algo que estava lá em essência, na essência do poder do Deadshot. Então ele sempre pôde fazer isso, a gente só nunca talvez tivesse especulado, mas faz total sentido, condiz plenamente com o conceito do poder dele de conseguir reorganizar as próprias células. Agora, por outro lado, o grande problema é que tanto a gente como a audiência, como o próprio Bakugou em si, tem quase que vínculo zero a esse personagem, ao ponto de muita gente sequer lembrar, seja da habilidade ou até do personagem em si. E vocês podem até dizer, poxa, mas essa é justamente a mensagem que Boku no Hero quer passar, né? É você, muitas vezes, se sacrificar por alguém que você, muitas vezes, não tem vínculo nenhum. É isso que é ser um super-herói, é isso que define um super-herói, e desde o começo a gente vê isso sendo aplicado em Boku no Hero, e isso acaba muitas vezes sendo um problema, sendo um conflito dentro da obra, porque a gente tem personagens super-heróis que vão e salvam vidas de outras pessoas, né, como a Nana Shimura, e acaba que as pessoas que estão dentro da sua casa ficam esquecidas, são deixadas de lado, pessoas que também precisam de atenção, que também muitas vezes precisam ser salvas. Eu super entendo que todo esse sacrifício do Deadshot ele conversa perfeitamente com a proposta quase que central de Boku no Hero em relação ao conceito de ser um super-herói. Mas ainda é meio estranho. Isso não anula o fato de que não só o Bakugou não tem quase que vínculo nenhum com o personagem, eles dois não têm vínculo nenhum praticamente um com o outro, mas principalmente a gente não tem vínculo nenhum com o personagem que está se sacrificando. Mas enfim, como eu falei, foi uma página muito bem desenhada artisticamente, ali tá muito bonita aquela página. A página em si tem muito impacto ali com o rosto, a expressão facial do Deadshot. Querendo ou não, tá dentro do conceito ali, conversa muito com o conceito do poder do Deadshot em si e também conversa, de certa forma, com a temática de super-herói de Boku no Hero. Mas eu quero saber o que vocês acham. Será que essa saída foi a melhor saída? Ou será que talvez a melhor saída fosse realmente canonizar que o Bakugou ele tem algum resquício do poder do One for All, canonizando assim o segundo filme de Boku no Hero Academia? Quero saber a opinião de vocês nos comentários, e se você ficou até o final do vídeo, quem ficou até o final tem a obrigação de se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que têm saído sobre essa reta final do mangá de Boku no Hero Academia, galera. Se inscreve para não perder nenhum vídeo, beleza? Até a próxima, tchau!